Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E ó, hoje eu ganhei até o cartaz do filme, porque eu fui lá assistir o encerramento da franquia de Invocação do Mal. E a gente vai vir comentar os hits finais, porque é um dos filmes mais aguardados do Enes. E vamos lá. Pra começar a review desse filme, é o seguinte: ele é o encerramento desse estágio da franquia Invocação do Mal. Pode ser que eles façam outros filmes aí nesse mesma pegada, mas o Ed e a Lorraine Warren não vão ser mais explorados aparentemente, né? Então foi um fecho. Então é um filme com um tom de final. Ele tem um encerramento, ele tem meio que uma despedida das figuras, né, que são inspiradas aí em personagens reais, já desencarnados. E aí temos que entender que é esse o tom do filme, de despedida. Na despedida, as costas, solitário vento de outono, né, como já diria Bachô. Então, né, solitário vento. Então vamos comentar agora do que conta esse filme. Primeiro que, ó, eu vou fazer a primeira parte da review sem spoiler, e aí no final tem que dar spoiler pra gente ir mais a fundo. Mas eu vou fazer o sinalzinho aqui, eu vou avisar, falar assim, a partir de agora, amores, desliga. O que conta esse filme? Esse filme conta sobre um momento. Ele é dividido, né? A cena de abertura sempre mostra eles resolvendo um caso que vai dar o estopim para o resto do filme. É assim que foi feito nos outros e é assim que foi feito nesse. Então o começo do filme se passa lá em 1964. E o Ed e a Lorraine estão resolvendo um caso ali numa cidade. E eles estão resolvendo um caso dentro de um antiquário, onde um rapaz muito atormentado por uma entidade muito específica acabou, ó, se matando-se a si mesmo. A filha dele chamou o Ed e a Lorraine para ajudar a resolver, porque ela sentia presenças dentro do lugar. E ela dizia que o seu pai, antes de também sentia essas presenças ali. E aí o Ed e a Lorraine, muitos novinhos, né, começo de carreira, foram lá para ajudar, tentar resolver. E aí o que aconteceu? Lorraine estava grávida. E ela teve contato com um espelho. Um espelho lá dentro, com energia muito ruim, que chamava seu nome. E ela teve um contato com esse espelho, e por esse espelho ela conseguiu conversar com uma das entidades que estava dentro desse antiquário. Ali ela acabou sofrendo um incidente e entrando num trabalho de parto prematuro. E aí a Judy, que iria sair, tava na moto, ela começou a ter concentrações muito sinistras e a energia ali estava tão ruim que ela teve que ir para o trabalho de parto. Lá, o Ed correndo de carro, levando ela no desespero, a bichinha deu à luz no hospital e o neném nasceu morto. Mortinho, nasceu morto. A Lorraine, num ato de desespero ali, de fé, eu não vou dar muitos detalhes sobre esse momento, mostra pra gente o nascimento da Judy, que a Judy voltou, ela ficou alguns minutos morta depois do seu parto, e ela voltou. Não vou dar muitos detalhes desse momento. E aí corta pra gente no filme em 1981, alguns anos pra frente desse episódio, com a Judy já grande, saudável, né, participando de arrancadão de moto, enfim, num outro momento da sua vida, e eles, em paralelo, vivendo a vida de pai e mãe de uma jovem que está vivendo sua vida curtindo adoidado, e uma família na Pensilvânia que está tendo contato agora com esse espelho. E aí essa família começa a ser atormentada de forma muito violenta por algo que assombra esse espelho, que de alguma forma começa a interferir também na vida de Judy, que começa a ser fortemente atormentada. E aí essas duas situações, em paralelo com a situação que aconteceu lá no começo, vão convergir nesse filme em algo aí que vai ser um evento muito grandioso, muito tenebroso, muito tenso, com muita energia de tensão, que é o que vai transcorrer esse filme. E aí agora a minha opinião um pouco impessoal primeiro, e aí depois, quando eu conversar mais com spoilers, a gente aprofunda mais nessa questão. Eu achei um filme que leva tudo ao máximo. Como eu falei, é o último filme da franquia, a galera quis meter o pé no acelerador. E aí eles foram tudo extra. O filme tem cenas de tensão muito mais intensas. Eles têm... A entidade é muito mais violenta.
Os momentos ali de tensão envolvendo a criatura é muito mais rápido, as assombrações são muito mais ligeiras, os sustos eles são muito tensos, o clima do filme é muito esquisito, só que ao mesmo tempo eles exageram em tudo, na dramaticidade, eles deixam tudo over, só que quando tudo fica over começa a ficar desgastante, eu acho, ou cansativo. E aí algumas coisas não tinham um pingo de necessidade de acontecer. E aí é uma dramaticidade over. Então, até determinado momento do filme, ó, até 1 hora, o filme tem 2 horas e 15. Até 1 hora e meia, o filme tava indo tão bem. Ele tava indo numa tensão. Ele tava enrolando um pouquinho, mas ele tava numa tensão, num mistério, numa coisa assim, se questionando o que é aquilo, não, o que aquilo vai dar, o que tá acontecendo, igual a Sônia Abrão, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? Hã? É minha irmã? Aí, a partir dessa 1 hora e meia, 1 hora e 40, o filme começa a responder perguntas. E ali as coisas desandam, porque as respostas elas não estavam convergendo muito com o que era para ser feito. É assim, o primeiro filme, se a gente for olhar a cronologia, o primeiro filme era eles mostrando que sabiam resolver casos. O segundo, o caso fica um pouco mais pessoal. O terceiro fica super pessoal. E o quarto é o filme mais pessoal deles. Então, envolve o Ed e a Lorraine ali numa instância maior. É um filme que se aprofunda na questão familiar, na vida deles pós-casos, porque esse se passa no momento que eles já estão aposentados, entre aspas. Então, o Ed tá abatido, né? Depois do infarto que ele teve lá no terceiro filme, ele teve alguns probleminhas de saúde. E o filme se aprofunda neles, nessa situação mais vulnerável. Então a gente vai acompanhando essa trajetória da vida deles e esse caso onde eles já não estão no seu melhor momento, só que eles com muito mais experiência. O problema é, em alguns momentos parece que eles não tinham toda essa experiência. Eu sei que cada caso é um caso, mas ali tinha alguns momentos que ele estava meio tonho. Importante pontuar isso. Então, que nota que eu dei para esse filme no geral? Nota 5. Porque os destaques que eu tive tem momentos muito bons, tem momentos que não são tão bons, só que o 5 vai, acima de tudo, por um problema que esse filme tem e que pra mim quebra o clima total, além desses exageros em algumas situações que eles quiseram botar o pé no acelerador para fechar com chave de ouro, não deu certo. Só que o meu maior problema é o seguinte: nos outros filmes, as entidades, as criaturas eram todos efeitos práticos. Então eram pessoas maquiadas, eram pessoas se vestindo, aparições que estavam ali. Esse filme eles optaram pelo CGI, então era tudo computação gráfica. Gente, quebra o clima total. Não tava me assustando. Tinha o susto das aparições estarem acontecendo ali na situação, jogo de câmera e tal, mas não estava me assustando. Então a minha nota é 5, porque as entidades em efeito de CGI ficou uma grande de uma bosta. E as cores não batiam com os fundos, ficou tudo muito estranho. Tem um momento com a Annabelle que vocês vão perceber que momento que é quando vocês forem assistir, que ficou uma bosta. Então, é assim, claro que eu entendo a questão de entrar no medo, no sonho, na fantasia, mas assim, ficou uma bosta pra gente tava assistindo. Então, por essa questão, pra mim, esses efeitos práticos diminuíram a qualidade do filme. Eu acho que se fossem efeitos práticos, né, a falta dele diminui a qualidade. Se fossem efeitos práticos no lugar do CGI, esse filme teria sido uma outra experiência. Então fica aqui. Então, ó, você que curtiu essa review, você que ficou interessado, você que, né, de alguma forma curtiu o canal, gosta de filme de terror, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal pra dar uma força pro papo aqui. E você que não quer assistir o filme, quer mais informações, quer uma explicação mais adentrada na história com spoilers, fica aqui que agora vai começar. Vou dar uma geral do filme completo pra depois dar o que eu achei com spoilers. O filme conta a história do parto da Judy. E nesse parto da Judy, que aconteceu durante uma investigação de um caso, lembrando que esse filme aqui é baseado em fatos reais, só que toda essa interação familiar que vai ter nesse filme é tudo ficcional. Quando a Judy tá nascendo,
uma entidade está interferindo no parto dela e chega a tirar a energia do local, acabar com a luz. E no hospital, a Lorraine tem um contato com essa entidade dela chegar a afirmar: você não vai relar na minha filha. E aí ali ela implora para Deus para que a sua filha volte. E a filha dela volta a viver. Então lá quando ela tem o contato com aquele espelho amaldiçoado dentro do antiquário, aquela criatura tentou matar a filha dela. E de alguma forma amaldiçoou a Judy. Porque teve uma conexão ali que durou um pouco mais. E aí o Ed e a Lorraine nunca voltou para resolver esse caso. E esse caso ficou lá com Deus. E eles cresceram a vida deles, resolveram muitos outros casos. E a gente acompanha nesse filme a trajetória deles enquanto família, acompanhando o crescimento e desenvolvimento da Judy. A Judy agora é uma jovem mulher, já com seu namorado. O aniversário do pai, um pouco mais debilitado de saúde depois dos problemas cardíacos dele. E aí, quando essa família começa a ser atormentada por essa entidade de uma forma muito violenta lá, demora até que essa família tenha uma ponte, uma conexão com o Ed e a Lorraine. Quem tenta fazer isso é um padre que apareceu em outros filmes, já ajudaram eles a resolver outros casos, e ele aparece nesse filme fazendo essa ponte. Então ele vai lá prestar socorro para essa família. Essa entidade é muito violenta, que está dentro da casa deles, que veio através desse espelho, e a família está muito debilitada, porque essa entidade de fato pesa mal. Inclusive tem cenas desesperadoras dessa entidade. Ali tem um joguinho meio atividade paranormal. Quando esse padre vai, investiga a casa, vê que o negócio tá feio, ele corre para avisar eles e esse padre acaba se matando por uma intervenção satânica. Então essa entidade de alguma forma planta na cabeça desse padre, ele fica fora da casinha e ele se mata dentro de um prédio da igreja. No velório desse padre, o Ed, a Lorraine e a Judy estão lá, eles prestam homenagem ao Father Gordon, né, que é o padre que se matou, e a Judy tinha uma conexão muito grande com ele. E a Judy procura se informar do como que ele morreu, o que aconteceu. Até que ela tem acesso à informação da família e ela vai até lá. De alguma forma ela se sente atraída a ir. Depois a gente entende que essa conexão que ela tem com essa maldição que está ali dentro da casa. E é através dela que o Ed e a Lorraine vão parar lá e eles acabam interferindo no caso. O caso, ele é muito soturno, muito estranho. A casa tem uma energia muito estranha e por essa entidade ser muito violenta, o filme, ele tem uma tensão diferente, porque tá todo mundo muito vulnerável ali. Essa entidade, ela é meio... ela faz assim e sai agredindo todo mundo, daí o negócio fica muito estranho. E aí essa entidade se apresenta em 3 formas, só que a gente vê mais em 2, que é um homem com um machadinho, uma marreta. Um homem com uma marreta e uma senhora idosa com um sorriso muito perturbador. Só que lembrando, esses 2 CGI horroroso. Não tem um pingo de semelhança com a realidade. A Bathsheba do primeiro filme e a Valak, assustadoras, porque é gente maquiada. Não tem como. Carne e osso, negócio ali. Elas têm uma verossimilhança com a realidade. O Homem Torto já não dava tanto medo, porque ele era puro CGI. Agora a Valak, Freirona, e a Bathsheba do primeiro filme, pavor. Aí chega nesse... gente, eu não tô brincando, não me dava medo. Parecia que eu tava vendo um The Sims, um vídeo de TikTok. Não tava legal. Videogame. Ficou meio jogos da Warner, assim, não deu. E aí eles entram em contato com essas entidades lá dentro da casa. E durante muito tempo, a Lorraine fica se perguntando o que essa entidade quer. Porque, nos outros filmes, quando uma entidade chega na casa de alguém, tenta possuir uma pessoa, ataca em alguém específico, faz várias coisas, e eles não estavam entendendo onde essa entidade queria chegar. Até que com o tempo, essa entidade começa a meter a pavor em cima da Judy. E aí, quando eles acham o espelho, eles começam a se dar conta que a entidade quer a Judy. E aquela entidade, a Lorraine, se toca que aquela entidade se passava por aquelas pessoas que morreram naquela casa antes, que era uma fazenda, para poder enganar eles. Então ela pegou da experiência que ela teve com a Valak lá no 2, na Inglaterra, que se passava pelo idoso que morava lá, o Bill Wilkins. Então ela pegou. Só que eu achei que o Ed e a Lorraine estão meio tonho nesse filme. Eles têm umas ideias meio fracas. Eles não estão no pleno potencial. Tem alguns momentos que a Lorraine tem umas cenas assim bem cante, servindo aquela energia de bucetuda, sabe? Mas não...
Eu achei que por ser o último ia ter vários. Ela ia virar uma Mulher Maravilha ali, na minha cabeça. E o Ed também, mas eles estavam meio tão em autopeças em algumas cenas. Isso me deixou um pouco incomodado. Até que chegamos no clímax final. A Judy é possuída por essa entidade que está ali. Ela começa a meter o maluco. A entidade tenta fazer ela se suicidar. Porque ela quer a alma dela. Foi amaldiçoada lá no parto. E aí, quando a entidade não consegue levar ela, eles começam um show contra aquele espelho que está amaldiçoado. O show é horroroso. Essa cena é muito estranha. E aí o espelho começa a rodar. E o Ed tentando fazer uma cena de exorcismo com esse espelho. E é tudo muito esquisito. Parece uma cena meio mal montada. E aí a gente tem um clímax ali onde a Lorraine e a Judy precisam enfrentar essa entidade. Por quê? Agora é importante pontuar uma coisa. Ao longo do filme, a Judy está lidando com a sua mediunidade. Filha da Lorraine, não vai ter como escapar. E a Lorraine dá uma instrução para ela que é: bloqueia isso, que isso vai ter um preço. E aí eu vou lembrar uma coisa para vocês que é a seguinte, uma informação importante. Uma pessoa que nasce com habilidades mediúnicas ou qualquer outra habilidade desse setor trabalhista, ela não pode negar isso, porque isso é uma bênção, é um presente que ela recebeu. Se ela nega, é cobrado um preço, porque ela ganhou aquilo por uma razão, não é para ela ficar escondendo. E aí, se ela não usa isso, ela tem consequências, seja doenças, algumas coisas. Isso é um fato, isso acontece. E aí é importante isso. E a Lorraine fala: bicho, para de negar, agora vai ter que enfrentar. Nesse momento do espelho rodando, Gabi Amarantos no fundo performando, é o Thiaguinho tocando um pagode atrás, é a Carla Pérez fazendo figuração, é um monte de coisa acontecendo ali. E ela fala: bicha, vai ter que encarar. Acabou, agora é a hora. E aí ali elas têm um momento que fica um pouco confuso, mas é muito fraternal, é bem bonito. É uma cena até emocionante. E aí eles conseguem conter essa maldição aí, todo mundo junto, enfrentando ela, até que se fala: vai embora, não sei o quê. Só que daí o que deixa a abertura? O filme acaba aí, tudo isso, o espelho cai, eles levam o espelho lá embora, fica guardado no Museu dos Warren. O filme acaba despedindo os personagens com uma retrospectiva para o futuro, só que pra gente é do passado, do que eles viveram, né? O Ed, a Lorraine e a Judy. Enfim, e a família, né? Que fica, nesse filme ela fica super em segundo plano. A família que é amaldiçoada lá, que passa por perrengues com o espelho. São personagens que não têm desenvolvimento nenhum. A gente mal lembra deles depois de uma quantidade de tempo do filme. O foco é na família Ed, Lorraine e Judy. E aí, para mim, quando eu assisto o filme num completo, eu fico com uma pergunta que é a seguinte: quem que era a entidade? Pra onde que ela foi? O que fizeram com ela? Foi só falar aquelas palavras pro espelho, o espelho falou: tá bom, vou ficar quietinho, acabou? Eles quebraram a maldição ali? Fica um pouco confuso. E aqui, nesse filme, eu vou ter que falar: esse diretor não é tão bom quanto eu falei que ele era. Porque no terceiro, ele fez um trabalho legal, mas exige um trabalho interpretativo. Nesse aqui, eu achei que ele foi muito de muito. Tem cenas, assim, de assombração que é muito de muito. Não tinha necessidade, quebra o clima do filme. E fica um filme um pouco perdido. Teve várias cenas que o filme fica um pouco perdido. E aí, quando a entidade possui a filha dos Warren, ficou muito estranho. Não colou. E assim, olhando por um todo, é um filme legal. Tem cenas muito interessantes. Tem sustos legais. Tem umas aparições muito boas a sacada. Um tom de mistério legal. A gente fica se perguntando o que é aquela entidade, o que ela quer, por que ela tá fazendo aquilo. Mas peca em vários momentos. E aí, quando eu falo que eu dei a nota 5, pra mim o CGI foi impagável. Além de ser mais barato eles contratarem uma pessoa, claro que dá trabalho maquiar e tal, mas fica um trabalho bem melhor do que isso. Pra mim, os destaques de cenas assim desesperadoras é a cena que a Judy vai lá no provador provar o vestido e entra alguém embaixo do vestido dela. Aquela cena, puta que pariu. Eu fiquei inteiro arrepiado. Falei: gente, o que tá acontecendo? Coitada dessa garota. Outra cena da Judy excelente é uma cena em que a Judy está dentro do seu quarto olhando as fotos e da família, da casa antiga da família dela, porque parece que ela não mora mais lá.
o quarto fica escuro, a cadeira começa a balançar e na cadeira está Annabelle. Gente, aquela cena, que desespero. Então tem cenas assim excelentes, de clima, de tom, mas daí o CGI caga. Além das coisas ficarem com contraste diferente, caga. Fazer o quê? Então quebrou o clima. Não, foi um pouco decepcionante, só que o clima fraternal, a questão de uma espécie de lição do filme, de uma questão que eles enfrentavam, ficou legal. Então, assim, prós e contras. Vale a pena assistir. É um filme interessante. Ele é diferente. Ele não é um filme péssimo. Só que tem cenas que é difícil pra engolir. A pior cena do filme é uma cena onde a Judy está sendo atormentada, ficando vulnerável através do medo. Isso é dito pra gente no filme, que as entidades, inclusive os demônios, se aproveitam das pessoas, deixando elas vulneráveis. Aí ela encontra a Annabelle tomando um chazinho no quarto de uma das crianças e a Annabelle começa a crescer, vira uma criatura muito sinistra, muito mal feita, muito estranha, parecendo animação de PlayStation 1. Essa cena, ao mesmo tempo que é pavorosa por ser feia, é pavorosa por ser feia. Então em alguns vai causar medo, em outros vai ser um gore de ver, de dar um negócio ruim, a gastura. Essa eu vou ter que falar. Então fica assim pra vocês, tá? Resumir a história do filme, o foco é na maldição da Judy, na questão dela ter nascido naquele momento. A primeira cena do espelho, o espelho muito assustador, e a Lorraine é desesperadora. O filme começa lá em cima com essa cena. É muito diferente, e aí ao longo do filme a gente vai perdendo isso, e até o espelho levantar e começar a rodar, o espelho é desesperador, é super assustador. O espelho é super assustador, gente. O espelho foi uma super sacada. E espelho é um negócio que dá um negócio na gente, vários sustos e tal. Eles usam vários espelhos ao longo do filme, que é pra trazer esse tom dessa questão da imagem, da projeção. Mas enfim, tive que falar. Tá, amores? Um beijo. A gente se vê em breve. E não esqueçam de se inscrever no canal. Muito importante. A gente se encontra aqui.